Olá, nessa videoaula a gente vai resolver um problema com um circuito RC com fonte, tá? A gente vai determinar a condição inicial no capacitor e encontrar a expressão temporal, né, da tensão no capacitor. Um outro item importante é calcular, né, qual o tempo que vai levar para o capacitor se descarregar, né, ou seja, atingir tensão no capacitor igual a zero. É um problema que envolve algumas técnicas de circuito e o conceito, né, de tensão em circuito RC, né, o comportamento transitório, o comportamento de regime permanente, né, o efeito da fonte, né, na resposta final. Vai ter o efeito da condição inicial e o efeito da fonte, tá? Então, vamos começar, tá? Primeiramente, a gente tem que considerar o circuito, né, para T menor do que zero. Para T menor do que zero é antes da chave mudar de posição. Então, inicialmente, ela vai estar nessa posição, né? A gente vai ter que calcular esse trecho do circuito. Enquanto isso, esse trecho aqui vai estar desconectado, não vai estar funcionando. Então, o capacitor vai ser carregado nesse sentido, né? A tensão vai ficar positiva aqui, negativa aqui. A tensão que ele quer que a gente determine é exatamente essa tensão aqui, VC, tá? Com essa polaridade. Então, vamos considerar o circuito primeiramente para T menor do que zero, né? Para T menor do que zero, o circuito a gente pode redesenhar ele como sendo isso aqui, né? E a tensão no capacitor que a gente quer é essa. Então aqui tem 60, aqui tem 20. Essa tensão no capacitor em regime permanente, né? A gente assume que antes da chave mudar o circuito estava em regime permanente, ou seja, o capacitor estava completamente carregado. Não estava havendo mais nenhum tipo de transitório no circuito. Então o capacitor atingiu o regime permanente, tá? Então, qual seria a tensão no capacitor? Aqui a própria lei da malha nos disse, né, que a tensão ou a gente encontra pela malha ou a gente faz o divisor de tensão. Então, por divisor de tensão, né, a tensão VC, como ela está com polaridade oposta, vai ser a tensão da fonte negativo, porque está com a polaridade oposta, 60 dividido por 20 mais 60, tá? Então, esse VC vai ser igual a menos 30 volts. Esse VC é o VC antes da chave abrir, tá? Como ele estava em regime permanente, a gente vai poder assumir, né, que isso aqui é o VC de 0 menos igual a menos 30 volts. Tá? Uma imposição dos capacitores em qualquer circuito elétrico é que o VC de 0 mais também seja igual ao VC de 0 menos. Tá? E isso vai ser 30 volts. Se vai ser 30 volts, o que quer dizer essa imposição? Né? Que o capacitor não permite mudança, né, instantânea de tensão nos seus terminais. Essa condição inicial é um parâmetro importante para a gente determinar o comportamento da função VC de T. Tá? Uma outra coisa importante que a gente precisa levar em conta, né, é que a tensão, né, a gente encontrou aqui que VC de 0 mais, né,
é igual a menos 30 volts. Tá? O comportamento do circuito após a mudança da chave vai ser apenas, né, o resistor e o capacitor. Né? A chave fechou, o restante do circuito não vai mais influenciar na tensão no capacitor que a gente está tentando determinar. O comportamento dessa tensão aqui é o que a gente quer saber, tá? A gente já sabe que ela, antes da chave mudar, ela é 30 volts, tá? Após a chave mudar de posição, a gente vai ter um circuito RC com uma fonte, tá? A característica do circuito RC com fonte, a gente já verificou nas aulas anteriores, ela é dada isso para t maior que zero. Tá? Então, a gente precisa determinar VC do infinito de zero mais, VC do infinito e o tal para poder descrever completamente o comportamento da tensão no capacitor para esse circuito. Tá? O VC de zero mais a gente já tem menos 30 volts e a gente precisa determinar o VC no infinito. O que é o VC no infinito? Voltando aqui para o circuito, o VC no infinito é o VC quando o tempo, após passar um bom tempo, né, um longo tempo, o que é que vai acontecer? Esse circuito ele vai abrir, né, porque o capacitor vai carregar, esse circuito aqui vai atingir um regime permanente e a corrente vai cessar. Tá? Com a corrente cessando, o circuito vai apresentar essa configuração aqui, tá? O que é importante? Qual é a tensão desse terminal? Tá? Como aqui não está passando corrente, né? Corrente aqui é 0 ampere. Então, essa tensão da fonte vai aparecer exatamente aqui, fazendo com que o VC do infinito seja igual a 90 volts. Tá? O VC de t, então, vai poder ser reescrito como VC de t vai ser igual a 90 menos 120 elevado a menos t sobre tal. Só que quem é tal? Tal para o circuito RC é R vezes C. E o nosso tal, nesse caso, vai ser aproximadamente 0,2 segundos. Tá? Nosso VC de t vai ser 90 menos 120 elevado a menos t sobre 0,2. Tá? VC de t 90 menos 120 elevado a menos 5t para t maior que zero. Pronto, isso aqui seria a resposta do primeiro item, tá? O que é que ele está pedindo mais? Para poder determinar qual é o tempo, né, necessário para o capacitor descarregar. O capacitor descarregado ele apresenta tensão igual a zero, tá? Se a tensão do capacitor é igual a zero, eu preciso determinar qual é o tempo que vai fazer com que essa tensão seja igual a zero. Tá? Então, zero é igual a 90 menos 120 elevado a menos 5t. Rearrumando, a gente vai ter 120 elevado a menos 5t igual a 90.
57,54 milissegundos. Esse é o tempo necessário para o capacitor atingir a tensão igual a zero. Para poder comprovar, é só substituir o T nessa expressão e verificar quanto vai dar o valor de VC de T. Ok? Até a próxima.